Olá, companheiros de leitura! Como passaram de ontem para hoje? Ou da semana passada para essa? Quem está me acompanhando toda semana só com uma leitura, ou quem está me acompanhando aqui todos os dias com todas as leituras que eu estou conseguindo colocar. Muito bom dia, ou boa tarde, ou boa noite. Eu confio que vocês estejam passando muito bem. E me diz aí nos comentários o que vocês acharam da primeira parte do livro A Menina que Não Sabia Ler, de John Harding. É essa leitura que eu vou continuar hoje, quinta-feira. Vamos começar o capítulo 3. E no primeiro bloco de leitura, a gente não teve muita coisa, né? Afinal de contas, foi só uma apresentaçãozinha da Florence e do Giles. O autor contou um pouquinho como era a mansão, um pouquinho da vida deles, do dia a dia da Florence. E o Giles foi para um internato e a Florence tem um amigo, o Theodore, ou Theo. Vou falar Theo quando aparecer o nome, né, no diminutivo, no apelido. E quando aparecer o nome completo eu vou ler direitinho, tá bom? No inglês. Vamos lá? Não vou enrolar muito não. Só agradecer mais uma vez a todos os comentários, as curtidas, aos compartilhamentos que vocês têm feito, porque ajudam muito o canal e me incentivam a continuar. Então, um beijo para vocês e vamos lá. Capítulo 3. Subitamente, minha existência ficou desaconchegante. Senti-me seriamente prejudicada. Em primeiro lugar, teria que me certificar de que não deixaria de aparecer para outra refeição novamente, por medo de que me encontrassem da próxima vez que saíssem à minha procura, com todas as repercussões aí envolvidas. Mas a questão era mais fácil de apresentar que de resolver. Eu não tinha relógio. Então, durante um almoço tardio em que a senhora Grouse já estava tão farta de Theo Van Hooser que não pensou em me interrogar a respeito do meu paradeiro mais cedo, lembrei-me de algo a respeito da biblioteca que poderia desdificultar o meu problema. E, assim que terminei de comer, deslizei e abri caminho até lá. Como não podia deixar de ser, escondido em um canto escuro, mudo e despercebido, estava um relógio cuco. Era grande, maior que eu, embora não tão alto quanto o Theo Van Hooser, cuja perspectiva de visitas diárias quase me desemocionou por ter encontrado o relógio. Cautelosamente abri a caixa, como tinha visto John fazer com outros relógios da casa, e tentei encontrar a chave. A princípio, pensei que teria azar, mas quando ia sair, de mãos vazias da caixa, senti um tilintar, pois meu dedinho havia tocado em algo pendurado em um gancho pequeno. E lá estava a chave. Eu a inseri no orifício da frente e comecei a girar, tomando cuidado para parar quando encontrasse resistência, pois John já me avisara que o excesso de corda matava muitos relógios. Eu havia reparado nas horas ao deixar a cozinha e, por garantia, acrescentei 15 minutos para compensar o tempo de chegar à biblioteca e encontrar a chave. O tic-tac do relógio tinha um volume satisfatório e pensei que finalmente não me sentiria mais sozinha ali. Estaríamos eu, meus livros e algo próximo de outro coração batendo, mesmo que apenas na regularidade. Algo além disso que não era Theo Van Hooser. É claro que, tendo o relógio resolvido um problema, logo criou outro. Pois se por acaso alguém se aventurasse pela biblioteca, o tic-tac era tão alto que não poderia deixar de ser percebido, e logo esse alguém se poria a imaginar quem estaria lhe dando corda até descobrir quem havia estado ali. Estremeci e afastei o pensamento. Que seja.
Eu precisava saber as horas durante minha permanência ali, ou seria descoberta de qualquer maneira. Além disso, ninguém jamais estivera ali em todos os meus anos de bibliotecagem. Por isso, era pouco provável que isso fosse acontecer agora. Seria uma pena se acontecesse. Era um risco que eu teria que correr. Naquela tarde esfriou e nossa primeira neve do outono caiu. Fiquei assistindo alegremente, torcendo para que isso significasse que Tel Van Hooser não teria como fazer sua visita. Se a sua asma era suficiente para impedir que fosse à escola, certamente não poderia caminhar pela neve como aquela. Fiquei com os dedos cruzados e o imaginei asmatizado em casa, consolando-se com alguns versos ruins. Com sua promessa de salvação, entretanto, a neve dificultava-me em outros aspectos, ou melhor, a queda da temperatura. Eu nunca ficava muito tempo na biblioteca no inverno porque não havia lareira e era muito gelado, e porque antes eu sempre tive guios para me manter distraída em outros lugares. Apesar de tentar bravamente, leitora determinada que sou, meus dedos ficaram tão frios que eu mal conseguia segurar o livro e virar as páginas, quanto mais manter a mente entorpecida, concentrada. Saí da sala e, através da escadaria dos fundos, subi até o andar de cima. Ali encontrei um quarto cuja cama despida estava coberta apenas pelo pó, mas nos pés tinha um baú de carvalho com 3 cobertores grossos. É claro que seria arriscado transportá-los até a biblioteca, porque se encontrasse com alguém no caminho, seria completamente inexplicável. E ao contrário de um livro, eu não poderia simplesmente esconder um cobertor dentro do vestido. No entanto, sem os cobertores, eu não conseguiria ler de qualquer maneira, então precisava ser feito. Decidi levar os 3 de uma vez, pois um seria difícil de esconder, quanto 3. E quanto menos viagens fizesse, menor o risco. Era um fardo pesado e estranho, os 3 formando uma pilha tão alta que eu mal conseguia enxergar por cima deles, mas saí do quarto e fechei a porta atrás de mim com a habilidade de pés flutuantes. Estava na metade das escadas de trás e prestes a fazer volta quando ouvi o inconfundível ranger de um dos degraus abaixo. Quase derrubei a minha carga. De nada adiantaria virar e correr, de uma forma ou de outra seria pega. Não havia nada a fazer senão parar e aguardar meu destino. Segurei a respiração, esperando para ouvir outro passo, mas ele não veio. Em vez disso, ouvi a voz de Mary, falando consigo mesma. Eu pensei, então não sou a única a fazer isso. Muito bem, onde foi que coloquei aquela coisa? Eu tinha certeza de que estava no meu bolso. Maldita, vou ter que voltar para pegar. Ouvi um leve gemido de agradecimento enquanto a escada se livrara de seus pés, e depois passos nervosos e apressados ao longo do corredor. Esperei alguns instantes até o som desaparecer. Corri para baixo. Atravessei a passagem correndo e escondi-me atrás da porta da biblioteca. Aí, juntei 2 das grandes poltronas de couro, assento com assento, e aninhei-me nelas com 2 cobertores fazendo uma cama, e o terceiro estendido por cima do encosto das poltronas fazendo um dossel. Imaginei os 4 pilares, mas é claro que mal tinha um. Ao deixar a sala, separei as poltronas novamente, dobrei os cobertores e os escondi atrás de uma chaise longue. Havia a possibilidade remota de que alguém, ao entrar na sala, não reparasse no relógio ou não depreendesse o significado correto, caso isso acontecesse, estando os relógios sempre presentes em muitos cômodos e algo frequentemente despercebido. Mas a ninguém escaparia meu ninho, e por isso ele precisava ser construído todos os dias.
Assim, meus dias começaram a ter um novo padrão. Pela manhã, ia na ponta dos pés até meu ninho, contentando-me com meus livros, até o relógio bater 1/4 para 1. Quando eu desaninhava, escorregava para fora da sala e corria para o almoço. Mas, assim que Theo Van Hooser começou a aparecer, minhas tardes se complicaram. Eu não tinha como saber a que horas ele poderia chegar. E apesar dos meus esforços para programá-lo, ele se mostrou tão pouco confiável quanto era alto. Às vezes aparecia logo após o almoço. Outras vezes só chegava depois das 4. Desculpava-se alegando que tinha um tutor e ficava à sua mercê. Agora, imagine se eu fosse para a biblioteca e o jovem Van Hooser chegasse enquanto eu estava lá. Seria tão ruim quanto aquela vez em que perdi o almoço. Procurariam por mim e ou meu segredo seria descoberto ou mais tarde o arrancariam de mim. Por outro lado, se ficasse no escritório ou na cozinha esperando por Theo e ele chegasse tarde, eu perderia horas de precioso tempo de leitura. Foi isso que fui obrigada a fazer nos primeiros dias de Van Hooser. Ficava sentada girando os polegares, a olhar pela janela para a neve ou brincando sozinha. O pior foi que meu fazer nada chamou a atenção da Sra. Grouse, que se pôs a perguntar como nunca havia reparado nisso. Ela não imaginava como eu sempre havia conseguido me fazer sumir e começou a falar que eu deveria fazer algo útil, como aprender a costurar. Ela até me fez sentar um dia e começou a confundir-me com alguns pontos. Pensei que fosse perder a cabeça. Li em algum lugar que o tédio gera grandes ideias. E assim foi comigo. Onde eu estava errando era na minha associação da leitura com a biblioteca. Quando, na verdade, tudo o que eu precisava era um lugar onde pudesse ficar só e de onde pudesse ficar de olho na entrada da frente, para ver quando Theo Van Hooser chegasse. Tão logo pensei nisso, encontrei a solução. Bleak House tinha 2 torres, uma na ponta de cada ala. Imitavam o gótico, cheias de ameias, como nas antigas fortalezas, e não eram mais usadas. Suspeito que nunca tenham sido, pois cada uma tinha sua própria escada, e os andares de cima só eram alcançados a partir do chão. Assim, para ir do quarto no primeiro andar para o outro no mesmo andar na parte vizinha da casa, primeiro era preciso descer as escadas da torre até o térreo, ir até uma das escadas que levavam para o resto da casa e depois subir de novo. Mas o que as torres prometiam era uma visão dominante da entrada. Do quarto mais alto de ambas, pensei, eu poderia ver toda a sua extensão curvilínea. A função das torres sempre fora mais decorativa que prática, e a da ala oeste estava além dos limites permitidos para Giles e eu, porque precisava desesperadamente de reparos, o que, naturalmente, com as limitações impostas por meu tio, nunca foram realizados. Por isso eu podia ter certeza de que ninguém nunca iria até lá. Se eu pudesse chegar lá sem ser notada, poderia ler e espiar de vez em quando a entrada. Além disso, a torre oeste tinha outra grande conveniência. Ficava a apenas um pequeno corredor e uma escada de distância da biblioteca. Proximidade necessária, porque eu teria que levar livros para lá. Consequentemente, na tarde seguinte, armada com alguns livros e pronta para uma tarde de leitura e vigília por Van Hooser, parti para a Torre Oeste apenas para dar de encontro com o mais terrível destruidor de esperanças ao pé da escada. Em toda a minha conspiração havia algo que eu esquecera. Atravessadas no fundo da escada, pregadas à coluna central, várias placas grossas, outras tantas tábuas tão grossas quanto, bloqueando completamente a subida.
colocadas ali, como as placas e pedras sobre o poço, para evitar que Giles e eu sofrêssemos acidentes fatais. Coloquei os livros no chão e tentei tirar as placas, mas elas estavam presas firmemente. Então, só consegui cortar um dedo para o meu azar. Estava lacrimosa de frustração. Tentei colocar os pés em uma placa para pular, mas não havia ponto de apoio. O acesso foi-me completamente negado. Além disso, percebi, mesmo que tivesse conseguido pular, qualquer entrada tão árdua e difícil seria tão lenta que eu estaria entregue à descoberta na cena do crime se alguém decidisse aparecer por ali. Peguei meus livros e tinha começado a me afastar, profundamente desconsolada com a perda das minhas tardes, justamente quando acreditava que as havia recuperado. Mas então cerebrei uma ideia. Voltei correndo. Dei a volta em torno da escada, empurrei os livros através de um dos vãos do corrimão. Levantei-me e descobri que poderia subir as escadas pelo lado de fora, colocando os pés nos vãos. Dessa maneira, poderia passar pela barricada e então, graças às pernas compridas, pular o corrimão e subir a escada. Parei e olhei para baixo com satisfação para a barricada, sentindo quanto ficaria segura em meu novo domínio. Tinha certeza de que ninguém seria capaz de me seguir. Não conseguia imaginar Mary ou a gorda Maggie ou a gorducha senhora Grouse esticando a perna sobre o corrimão, mesmo que fossem espertas o bastante para pensar nisso. Subi até o primeiro andar, depois até o segundo, e finalmente passei por um alçapão até o terceiro, o mais alto, de onde podia ver não apenas a entrada, mas também o telhado do prédio principal. O topo da torre tinha apenas um quarto, com janelas em todos os lados. Fiquei ali, senhora de tudo o que achara, em minha torre de contos de fadas, a própria Rapunzel do mundo que eu conhecia. Olhei ao redor para o meu novo reino. Era mobiliado com parcimônia e parecia ter sido um estúdio algum dia. Havia uma chaise e uma escrivaninha com tampo pesado de couro. O couro, por sua vez, coberto por uma fina camada de mofo. E diante da escrivaninha, uma cadeira de girar de capitão. Podia-se tirar na cara ou coroa se havia mais pó na biblioteca ou nessa sala. E eu não teria gostado de apostar nisso. Alguns dos pequenos painéis dos vitrais estavam faltando. Por isso, uma fina corrente de ar soprava pela sala. E havia fezes de pássaros no assoalho empoeirado, mostrando que o vento não era a única coisa que entrava por esse caminho. Ainda assim, eu estava maravilhada. As janelas tinham cortinas nos 4 cantos, mas estavam todas presas. E percebi que precisaria ser cuidadosa e manter a cabeça baixada para não ser vista de baixo. Não importava. Se eu me sentasse à escrivaninha, poderia espiar a entrada e, desde que não me mexesse excessivamente, ninguém me veria. A ventilação dos painéis faltantes significava que o quarto seria sempre frio, e a minha primeira tarefa era conseguir mais cobertores. Coloquei os livros no chão e fui fazer a varrição. Entediava-me ter que descer até o térreo e depois voltar a subir ao primeiro andar para minha gatunice, mas não havia outra maneira. Eu tinha esvaziado o meu velho baú de cobertores para a biblioteca e não tive a fortuna de encontrar outro. Mas encontrei alguns quartos de hóspedes mantidos de prontidão para o caso de aparecer alguma visita. E baixando a guarda, arranquei as colchas, roubei 2 dos 3 cobertores que havia por baixo e depois recoloquei as colchas. Examinei o que havia feito. Havia deixado as camas mais magras, mas não conseguia imaginar por que alguém notaria. E se uma criada refizesse a cama, provavelmente não suspeitaria. Afinal, quem em Blythe, além de um fantasma trêmulo, roubaria um cobertor? Certifiquei-me de que o caminho estava livre e corri pela escada até o térreo, pelo corredor principal, e atirei os cobertores pela barreira ao pé das escadas da torre.
Tinha acabado de transportar-me para o lado de fora da escada quando a porta do corredor principal foi aberta. Sem tempo para esperar, atirei-me de cabeça sobre o corrimão nas escadas, onde caí atrás da barricada esperando não ser vista pelos vãos. Ai, meu Deus, que foi isso? Era a voz de Mary. Fantasmas, provavelmente, disse uma voz que reconheci como pertencente a Meg. Dizem que Blitz é cheia de fantasmas. Ora, você não acredita nessas bobagens, acredita? A voz de Mary traíra certa falta de confiança nas palavras que havia murmurado. Espionei-as por um buraco na barricada. Meg ergueu uma das sobrancelhas. Reconheço que trabalho aqui há 5 anos e vi muitas coisas. Quando estiver aqui há tanto tempo quanto eu, você verá. Você verá. E então, ela abriu a porta do corredor principal de novo, pegando uma pá de lixo para a qual evidentemente tinha varrido algo. Ela desapareceu lá dentro. Antes de segui-la, Mary fez uma careta nas costas da outra. Então, ali estava eu, princesada em minha torre, coberta em minha escrivaninha, tremendo um pouco quando soprava o vento, mas só e podendo ler, pelo menos até começar a escurecer, porque não poderia ter velas delatoras ali. De repente senti uma pontada, pensando, não sabia por quê, em Giles, longe da escola, talvez pensando em mim, e perguntei-me se estaria feliz. Lembrei que uma vez havia cortado em duas uma carta, a rainha de espadas, bem no meio, pensando em fazer 2 rainhas de uma imagem em cima e a outra embaixo, mas descobri que havia ficado sem nenhuma, com 2 partes inúteis por si só, e pensei que assim era eu sem Giles, que era uma parte de minha pessoa. Como queria que começassem as férias logo para poder mostrar a ele nosso novo reino. Era tudo o que faltava para a felicidade, que Giles estivesse ali para dividir comigo. Mas não estava. Por isso comecei minha nova vida. As manhãs na biblioteca e as tardes na minha torre. Raciocinei que seria tolice ter que ficar devolvendo livros para a biblioteca depois de ter terminado meu dia na torre. Carregando-os, aumentariam as probabilidades de ser pega. Isso significava que se fosse ler alguma coisa pela manhã, não poderia continuar com o mesmo livro de tarde. Resolvi, por isso, fazer um contrabando de livros para a torre, onde havia poucas chances de ser descoberta, onde eles ficariam até serem terminados, e que meu dia de leitura teria 2 partes separadas. Bibliotecaria as manhãs com livros sólidos, filosofia, história e afins. Também comecei a ensinar-me línguas e a elaborar um conhecimento passável de francês, italiano, latim e grego, apesar de não garantir minha pronúncia nas 2 primeiras, pois jamais tinha ouvido alguém falando-as. As tardes eram meu momento de fantasia, apropriada para minha torre. Entreguei-me à senhora Radcliffe, Antigos Mitos e Edgar Allan Poe. A única mosca na minha sopa, porém, era que não podia ter um lapso de concentração. Não podia entregar-me demais às palavras que flutuavam diante dos meus olhos e na minha cabeça e desconcentrar-me do meu destino. No dia em que ocupei minha torre, decidi medir quanto tempo Tel Van Hooser levaria para atravessar a entrada desde o momento de visibilidade da torre até o momento em que desaparecesse de vista sob a varanda na frente da casa. Como eu mediria o tempo se não tinha relógio? Contei segundo por segundo, e para ter certeza de que meus segundos tinham o tempo certo, imaginei-os assim: 1 Shakespeare, 2 Shakespeares, 3 Shakespeares. Dessa maneira, calculei que o jovem Van Hooser ficaria à vista por 4 minutos e meio. Assim, quando ia para o quarto da torre depois do almoço,
Primeiro espiava o escritório, que tinha uma visão direta da entrada, para ter certeza de que Van Hooser não estava à vista. Se não estivesse, então eu tinha 4 minutos e meio para chegar à torre. Caso contrário, se eu demorasse mais e ele aparecesse sem ser visto no exato momento em que eu virasse as costas, ele poderia chegar até a porta da frente e ficar fora de vista de novo, antes de eu chegar no meu posto, e assim ocasionar toda a perigosa chamada e procura por mim. Deixei-me dizer que era preciso esticar as pernas para chegar à torre naquele tempo. Se acontecesse de eu encontrar John, Mary ou Meg ou a Sra. Grouse e me atrasasse mesmo que por alguns segundos, isso impossibilitaria minha jornada no tempo alocado e significaria que eu teria de voltar e checar a entrada e começar tudo de novo. Não só isso. Durante todo o tempo eu tinha que ficar contando 1 Shakespeare, 2 Shakespeare e, se alguém falasse comigo e eu perdesse o número, voltava para o escritório novamente. Quando eu chegava ao fundo da escada da torre, normalmente estava em 200 Shakespeares e tinha que subir pelo lado de fora da escada, atirar-me pelo corrimão, tirar os sapatos, por medo de que meus passos correndo fizessem barulho no piso não acarpetado, e entrar no quarto da torre a tempo. Houve uma ocasião em que tinha acabado de entrar e, ao olhar pela janela, vi o chapéu de Van Hooser desaparecendo sob a varanda da frente. Tive que voltar pela escada, pular o corrimão, atirar-me para a parte de fora e entrar no corredor principal de novo, antes que eles começassem a gritar por mim. Mas também, jamais alguém me disse que ter uma vida secreta seria fácil. Fim do capítulo 3. Capítulo 4. Naquele primeiro dia em que nevou, imaginei-me impermeabilizada contra o garoto Van Hooser, mas cometi o mesmo erro que muitas pessoas cometiam comigo. Quem imaginaria que eu tinha 2 ninhos de livros? Quem imaginaria que eu francesava e shakespearizava? Ou seja, julguei-o pelas aparências. Eu o via como uma espécie de erva alta forrageira, que se dividiria em 2 sem a camisa engomada para mantê-lo na vertical. Ressenti uma admiração por ele naquele dia ao olhar da saleta para a entrada. Ainda não tinha encontrado meu refúgio na torre, é claro, e vê-lo majestando seu caminho pela neve. Devoção obstinada e canina por mim, percebi, tão mais valiosa do que sua poesia jamais seria. A Sra. Grouse disse-me para esperar na saleta. Ouvi-a abrir a porta da frente e convidá-lo a sacudir a neve das botas, seguindo-se um intervalo de pisadas prodigiosas. Pouco depois, a porta da saleta abriu-se e a Sra. Grouse disse: "O jovem Sr. Van Hooser está aqui para vê-la, senhorita." Como se nós 2 não soubéssemos que eu estava ali sentada esperando por ele. E também como se eu estivesse muito acostumada a visitações. Nisso, e no fato de adjetivar nosso convidado como jovem, a Sra. Grouse revelava que ela mesma não sabia como se comportar, que ela era a governanta e ama seca e não a anfitriã. Quando fechou a porta atrás de si, percebi que havia até negligenciado o chapéu de Van Hooser. Eu o convidei a sentar-se. Posicionei-me em uma poltrona com braços para impedir qualquer possibilidade de aproximação, e ele se acomodou no sofá, dobrando-se como se tivesse dobradiças nos joelhos e no quadril. Sentamo-nos e sorrimos educadamente um para o outro. Eu não sabia o que fazer com ele, e ele não sabia o que fazer com seu chapéu. Sentou-se e ficou girando para cá e para lá, rodando com os dedos de uma mão para a outra, de um lado para o outro. Finalmente, quando deixou cair pela 3ª vez, levantei-me e aproximei-me dele. E, estendendo a mão irritada, eu disse: "Por favor, posso?" Ele o entregou agradecidamente. Saí para o corredor e pendurei-o com o seu casaco.
Mas quando voltamos a nos sentar, percebi que podia ter removido o chapéu, mas não tinha removido o problema. Na verdade, eu o exacerbara, pois agora ele não tinha nada com que mexer. Foi obrigado a voltar a estalar os dedos, ou cruzar e descruzar as pernas, desta forma e daquela. Olhei duro para suas canelas e ele captou meu olhar. E descruzando as pernas, pôs os 2 pés firmemente no chão. Parecia insultado, e seu olhar trágico provocou-me uma pontada de culpa. Bem, disse ele finalmente, aqui estamos. Parece que sim, atirei de volta. Está muito frio lá fora, muita neve. Fria e branca, eu disse. O quê? Ele sabia que estava sendo gozado, mas não conseguia entender como. Sentamo-nos em silêncio por mais alguns instantes. Então ele disse: Ah, sim, quase ia esquecendo. E começou a procurar nos diferentes bolsos de seu casaco e da calça numa movimentação desconvincente, de desconhecimento da localização de algo. Finalmente, pegou um papel dobrado e começou a desdobrá-lo. Escrevi outro poema para você. O olhar que lancei em sua direção era vários graus mais frio que a neve e quase suficiente para fazê-lo fugir de volta para lá. Ah, não, está tudo bem. Você não precisa conceder um beijo dessa vez. Não há nenhuma questão envolvendo beijos dessa vez. Descongelei o rosto e recostei-me na poltrona. Bem, nesse caso, Sr. Van Hooser, pode atirar. Bem, quanto menos se falar a respeito do segundo verso, Van Hooser, melhor. O máximo que se poderia dizer era que estava longe de ser tão ruim quanto o primeiro, especialmente por não carregar a ameaça de um beijo. Embora, mais uma vez, eu não tenha ficado muito impressionada com a rima final de Florence e Crescente. Felizmente, era uma referência ao meu suposto número de admiradores, não ao meu tamanho. Quando acabou de ler, Theo ergueu os olhos do papel e viu minha expressão. Ainda não está bom, hein? Não muito, eu disse. Ele amassou o papel e guardou a bola no bolso. Maldição, disse ele, mas continuarei tentando. Até conseguir, você vai ver. Não sou de desistir. Nesta última, ele se revelou tão bom quanto sua palavra. Não só na versificação, mas no enfrentamento da neve também. Não importava se caía uma nevasca, trovoava ou ventava como se fosse o fim do mundo lá fora. Ele se apresentou todas as tardes nas semanas seguintes. Depois de visitar-me algumas vezes, comecei a ver que, como seu verso, seu corpo esguio rimava desajeitadamente e esquadrinhava mal. Seus membros compridos não se encaixavam facilmente em uma saleta, onde parecia que um ou outro deles estava sempre se agitando involuntariamente, derrubando uma mesinha lateral aqui, ou tropeçando em um tapete ali. Ele era como uma grande garça epilética. Por isso, na 4ª ou 5ª visita, quando sugeriu que saíssemos, fiquei aliviada, pois se ficássemos dentro era só uma questão de tempo até que alguma porcelana fosse quebrada. Não que eu me importasse, pois não havia nada de valor em Blythe e ninguém para se preocupar de qualquer maneira, mas eu podia imaginar como ele ficaria perturbado. Só depois de colocarmos nossos casacos é que comecei a ter dúvidas. Seria seguro estar com ele na neve, no gelo, com todo aquele desajeitamento? Seus pais não me culpariam se um dos seus braços ou pernas se quebrasse em vez da porcelana? Deus sabe que havia porcelana suficiente. Isto é inteligente? Eu disse enquanto ele se encachecolizava. O que você quer dizer? Bom, com sua asma e tudo, sair no frio.
Que nada. Isso é a melhor coisa. Um dia frio como hoje, quando o ar está seco e limpo, são os dias tristes e úmidos que penetram no meu peito e me fazem tossir. Então, saímos. E para minha surpresa, minha grande surpresa, nos divertimos por algumas horas. Não que Theo tivesse perdido sua inaptidão neste novo elemento, mas sim que esse elemento estava tão nu e vazio de obstáculos que ele nada mais tinha a fazer senão cair no gelo, o que fez várias vezes. Quando isso acontecia, era preciso ficar longe, porque, tal qual moinhos de vento, seus grandes braços derrubavam a cabeça de qualquer um que estivesse no caminho, e suas pernas balançavam no ar como as de marionetes. Então tudo desmoronava como uma cadeira dobrável, deixando no chão aquela figura disforme. Era tão cômico que na primeira vez desatei a rir antes de conseguir controlar-me. E então, como a pilha de ossos não se mexesse, corri até ele, tremendo pelo que iria encontrar. Mas ele sempre se recompunha com um sorriso, e depois de um tempo começamos a fazer bolas de neve e atirá-las um no outro. E ele ficou terrivelmente encoberto, porque seus arremessos eram muito ruins e acertavam mais a si mesmo do que a mim. Então ele sugeriu que fizéssemos um boneco de neve. Começamos, mas estávamos apenas na metade da cabeça de tamanho considerável quando me lembrei do inverno anterior. Como tinha feito aquilo com Gils, e senti-me culpada. Pensei nele, encarcerado em algum lugar, enquanto eu estava ali me divertindo, sem ter pensado nele uma única vez durante 2 horas inteiras. E de repente, congelei até o fundo da alma, sem conseguir parar de bater os dentes, de forma que Theo, vendo isso, insistiu para entrarmos. Como se meus pensamentos tivessem sido mexidos pelos do próprio Gils, ou os meus tivessem mexido os deles, no dia seguinte chegou uma carta. Ele não era um grande correspondente, faltando-lhe a minha facilidade com a palavra escrita, embora eu tivesse feito tudo o que podia para ensiná-lo a ler e a escrever. A senhora Grouse, totalmente ignorante desse fato, é claro, maravilhava-se com a rapidez com que a escola o ensinara a escrever, apesar de suas cartas serem tão mal formuladas que levava algum tempo para entender até uma breve epístola como aquela. Antes de colocar as mãos na carta, entretanto, tive que ouvir os palpites da senhora Grouse sobre o que poderiam significar os retorcidos hieróglifos. Pois é, claro, eu não devia saber ler por mim mesma. A pobre mulher que era, eu suspeitava, tão letrada ou iletrada, quanto meu próprio irmão, só conseguiu desbravar uns 3/4 e mais ou menos inventou o resto. Mas quando eu tive para mim, consegui um longo estudo e conhecimento de Gils. Descobri praticamente tudo. Querida Flor, vou escrever para casa aos domingos. Temos um tempo para isso e todos os garotos devem escrever. Espero que esteja bem. Espero que a senhora Grouse esteja bem. Espero que Maggie, Mary, John estejam bem. Estou muito bem, obrigado. Não estou com saudades de casa. Sou muito lento nas aulas, mas não me importo. Os outros garotos riem de mim por causa disso, mas com as risadas eu não me importo tanto. Vou terminar agora. Seu irmão que a ama, Gils. O que significava com as risadas eu não me importo tanto? Tanto quanto que? Havia outras coisas com as quais ele se importava, mas intimidação física, talvez, beliscões, tapas, puxões de cabelo, queimaduras. Ou seria apenas uma figura de linguagem, uma forma de dizer que ele não se incomodava muito? E por que dizer que não sentia saudade de casa? Por que nem sequer mencionar o fato? A menos que tivesse sido instruída a não preocupar as pessoas de sua casa falando a respeito disso?
A carta arrancou-me lágrimas e naquela noite tentei decifrá-la novamente. Depois, a coloquei debaixo do travesseiro, para ver se assim eu me sentia mais próxima do pobre Gills. Fim do capítulo 4. Capítulo 5. Você não deve deduzir a partir da tarde na neve com Tel Van Hooser que eu era toda alegria desligada durante suas visitas. Havia muita coisa a desligar minha alegria, mas nada mais do que a perturbação da minha leitura. Não eram apenas as longas e frequentemente inesperadas interrupções que as visitas causavam. Havia também todos os momentos em que ele não aparecia. Você deve se lembrar de que sempre que estava na torre, eu precisava olhar a entrada a cada 4 minutos e meio. Com alguma margem para erro, isso significava a cada 4 minutos. Mas, é claro, eu não tinha relógio e não me imaginava passando um relógio cuco por sobre o corrimão e arrastando-o escada acima. Assim, a única maneira de julgar o tempo era pelo virar das páginas, pelo meu ritmo de leitura. Por isso, antes de tirar um livro da biblioteca, eu calculava o tempo de leitura de algumas páginas pelo relógio cuco, para determinar exatamente até onde iria durante 4 minutos. Se fossem 3 páginas e meia, então, quando estivesse lendo na torre, eu teria que olhar pela janela nesse intervalo. Nem sei dizer quanto isso era aborrecido. Era como tentar não pegar no sono. Todas as vezes que me deixava levar pelo livro, quando o autor me cercava com um mundo inteiramente novo, uma parte de mim combatia deliciosa entrega a tal absorção, dizendo 13,5, 13,5, 13,5. Às vezes, subitamente esquecia que 7 ou 8 páginas, ou até 10 ou 14, tinham passado sem que eu olhasse. Quando isso ocorria, eu não tinha como saber se Van Hooser tinha passado pela entrada sem ser visto durante essa negligência. Por isso não havia outra coisa a fazer senão fechar o livro e descer as escadas. Então, se não estivesse ali o visitante, dar uma espiada na entrada e, se ali estivesse igualmente sem Tel à vista, voltar correndo para a torre. Com um bom livro como Jane Eyre, eu podia ficar subindo e descendo as escadas até 4 ou 5 vezes em uma única tarde. Um dia, estava na torre e ergui os olhos do livro, contrariada com esse método de leitura maluco de 4 minutos, e pela janela vi uma gralha bicando alguma coisa na neve. A cena era um retrato perfeito do meu novo estado de espírito. A neve perfeitamente branca, a gralha preta como uma mancha no lençol recém-lavado. Pela primeira vez compreendi que não havia nada inteiramente bom e nada inteiramente ruim, que cada página tem uma mancha. E, por essa mesma razão, eu esperava todas as noites sombrias por uma pequena luz brilhante. Isso me deu esperança. A gralha na minha paisagem era Gills, e todo o sofrimento que ele podia estar passando, e todo o sofrimento que eu suportava com o grande buraco dentro de mim onde ele deveria estar. Mas a gralha era uma mancha pequena, e o resto era todo branco. Isso não oferecia a perspectiva de que a maior parte da vida escolar do meu irmão pudesse ser feliz e despreocupada, com talvez 1 ou 2 pequenas coisas que ele não gostasse. Mesmo assim, porque ele havia dito que não estava com saudade de casa, a não ser para me tranquilizar. O que poderia significar senão que estava? De qualquer maneira, havia os feriados do Natal, quando Gills estaria em casa e eu poderia arrancar a verdade dele, apesar de não ter certeza do que isso me poderia trazer de bom. Enquanto isso, eu lia todas as manhãs,
e em algumas tardes, vigiando Van Hooser o resto do tempo. Como era preciso manter os membros inquietos e desobedientes distantes da porcelana fina, Theo estava sempre pronto para sair na neve. Um dia olhei pela janela da minha torre e vi uma figura curvada caminhando pela entrada e quase voltei para o meu livro, pois pensei que devia ser algum entregador e não ele. O homem parecia um corcunda com uma grande protuberância na coluna, mas felizmente o observei um pouco mais, e então a corcova se mexeu, caiu de suas costas e ficou pendurada em uma das mãos. E o resto organizou-se, adquirindo a inconfundível forma desengonçada de Theo. Então corri, pulando o corrimão e disparando pelo corredor. No salão, Theo abriu a sacola de couro que estava carregando com o floreio de um mágico tirando um coelho da cartola. "Quê?" gritei. "Patins? Bom, você tem um lago lá fora, não tem?" A senhora Grouse era toda preocupação. Imagine se a crosta de gelo fosse muito fina e se quebrasse e afundássemos e nos afogássemos. O que ela diria, mãe de Theo? Para mim, a tentativa de nos deixar preocupados com todas as suas dificuldades sociais, em vez de com nossa própria morte, não era a maneira mais correta de argumentar. Mas fiquei calada. É claro que ninguém estava preocupado com o que diriam a minha mãe. E significativamente, a senhora Grouse não mencionou nenhum possível embaraço com meu tio, pois nós duas sabíamos que ele lamentaria tal evento como um desembaraço. Por sorte, calhou de John estar passando por ali nesse momento, ouvir e interferir. Ele garantiu à senhora Grouse que havia patinado em lagos quando garoto e que nessa época do ano o gelo tinha pelo menos um pé de espessura. Por insistência da senhora Grouse, ele se comprometeu a nos acompanhar até lá fora e examinar cuidadosamente a superfície do lago para verificar se havia alguma rachadura, o que fez John revirar os olhos e sorrir quando ela lhe deu as costas. Para minha grande surpresa, principalmente após os tombos e escorregões na neve em torno da casa, Theo revelou-se um patinador habilidoso. Depois que colocou os patins, ele se transformou. Desde muito pequeno, ele praticava muito todos os anos no Central Park e conseguia dar voltas em torno do lago em alta velocidade, girando, fazendo volteios, sempre com graça e suavidade. Ele me fez pensar em um cisne, que é igualmente desajeitado como caminhando, gingando de um lado para o outro e desengonçado como um inseto lutando para sair do chão e soltar-se no ar. Depois, se mantendo aí com grande dificuldade, mas que na água desliza serenamente. Acho que foi um grande alívio para Theo estar no lago congelado, sem nada com o que colidir. Nenhuma mesinha delicada ou porcelana fina, ou tapetes para tropeçar e intranquilizar o seu progresso. Em contrapartida, eu desesperançava da tarefa. Minhas pernas estavam determinadas a ir em direções opostas. Minha cabeça tinha uma afinidade com o gelo e parecia querer estabelecer uma estranha amizade com ele. As minhas costas tinham intenções sedentárias, mas Theo foi gentil e ajudou-me. Era uma pessoa diferente, assumindo o controle, ensinando-me, comandando-me, como eu o comandava na terra desvernizada. E gradualmente, durante um período de algumas semanas, comecei a melhorar, de forma que logo estava ficando 10 minutos inteiros sem cair ou escorregar no gelo.
Foi assim que me peguei erguendo os olhos de cada página, em vez de a cada 4 minutos, pois esperava ver Theo subindo pela entrada. E então, um dia, ele simplesmente não apareceu. Eu estava lendo O Monge, ficando com os cabelinhos da nuca em pé, tremendo no silêncio mortal da torre, quando olhei ansiosamente por Theo e percebi que mal conseguia enxergar a entrada, pois a claridade estava desaparecendo rapidamente. Eu ainda conseguia ler, pois a torre, sendo o ponto mais alto e ocidental de Blyth, era onde o sol permanecia por mais tempo. Fechei o livro e desci. O que poderia ter acontecido com Theo? Por que não tinha vindo? Verdade, havia nevado pesadamente aquela manhã, mas isso nunca o impedira antes. Teria sido proibido por seu tutor? Talvez algum novo trabalho tivesse mantido ocupado? Encontrei a Sra. Grouse na cozinha. Onde você estava? Ela perguntou irritada, acrescentando antes que eu pudesse responder. Chegou um bilhete para você, ela disse, exibindo um envelope que abriu, tirando e desdobrando uma única folha de dentro. Colocou seus óculos e examinou-os. É do jovem Sr. Van Hooser, ela disse e começou a ler. Cara Florence, sinto por não poder ir hoje. A asma é minha companheira essa tarde. O médico foi chamado. Exercícios extenuantes proibidos. Por favor, continue a patinar e dê 1 ou 2 voltas por mim. O bilhete terminava com um poema. Por Florence eu sairia, mas com a asma não permitiria. Gostei desse. Não era exatamente Walt Whitman, mas era melhor, muito melhor. Ao dobrar o bilhete e entregá-lo a mim, apesar de não saber o que ela, que me acreditava incapaz de ler, esperava que eu fizesse com ele, a senhora Grounds disse: Você deve visitar os Van Hoosers, perguntar a respeito dele. É o que esperam. É o que uma jovem dama deveria fazer. Mas eu ia dizer que nunca havia visitado ninguém, pois jamais precisara. Giles e eu nunca havíamos brincado com outra criança, pois não conhecíamos nenhuma. Esse era um dos motivos por que me preocupava tanto com ele na escola. Mas Giles, saindo de casa, e Theo visitando, tinham mudado isso. Agora eu percebia. Muito bem, irei pela manhã. E a senhora Grouse sorriu, e pude sentir seus olhos em minhas costas enquanto eu caminhava até a cozinha para perguntar a Meg que docinhos ela poderia ter que eu pudesse levar para Theo. Fim do capítulo 5. Muito bem! Gostaram desse bloco de capítulos? Vamos recapitular um pouquinho? Eu gostei muito dessa parte. A Florence apaixonada pelos livros, fazendo de tudo para se envolver com eles, sentindo saudade do irmão, reclamando, né, do novo amigo, das visitas diárias, né, do Theo Van Hooser. Mas o dia que ele não foi, ela sentiu falta. Como será que vai se desenrolar essa amizade entre a Florence e o Theo? A gente continua na semana que vem. Obrigada pela companhia. Compartilhem o vídeo, curtam, comentem, deixem aqui as suas impressões sobre a leitura. Compartilha comigo se você conhece esse livro, se conhece essa história. Se tá gostando, se não tá, o que acha que vai acontecer com a Florence, com o Giles, com o Theo, com os 3 juntos ou não. A gente vai descobrir mais pra frente. E, por favor, se inscreve no canal, ativa as notificações se te interessar.
e muito obrigada por me acompanhar. Um beijo grande e até a nossa próxima leitura.